Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Hoje é um dia muito importante, porque Deus vai aparecer para nós. Nós estamos aqui nessa comunhão porque nós temos um profundo desejo, é de que cada um dos presentes se torne um homem de Deus. Amém. Hoje nós vamos compartilhar com vocês uma mensagem muito especial. É a mensagem, é o recado que Deus quer dar. E antes de entrar nessa parte, eu gostaria de falar para os irmãos a importância de nós usarmos nosso espírito. Amém. De estarmos no Espírito e no Espírito recebemos essa palavra. Amém. Porque somente no Espírito nós nos tornamos um com Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos um princípio muito importante sobre como podemos nos fortalecer. Nós sabemos, nesse mundo físico, usando o nosso corpo, como nós podemos ser mais fortes. Nós precisamos nos alimentar. Então, eu gostaria de ler duas situações, mostrar para os irmãos duas situações que o Senhor Jesus passou e como Ele, nessas duas situações, Ele nos ensinou algo de grande importância. Primeiramente, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 nos mostra a tentação de Jesus. Nós vamos ler os versículos 1 a 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Preste atenção, o Senhor Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando o Senhor mencionou esse versículo, não só de pão viverá o homem, ele diz que estava escrito, é porção de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Mas nós vamos ler a partir do versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Preste atenção, de novo, palavra fome. E te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aqui existe um princípio muito interessante. Toda vez que nós passamos fome ou passamos alguma necessidade, Deus quer que nós aprendamos uma lição. Não só de pão viverá o homem,
mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Está certo? É na situação de fome que Deus nos dá a entender, que Deus nos mostra que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós podemos ver a importância da palavra de Deus, tá certo? Eu quero fazer a seguinte pergunta: falta a palavra de Deus no nosso meio? Não. Então, primeiro ponto que precisamos ver, não falta a palavra no nosso meio, e nós precisamos da palavra para viver, para enfrentar qualquer fome. Nós precisamos da palavra de Deus. Se Deus nos humilha e nos deixa ter fome, é para que nós aprendamos essa lição. Você tem necessidades? Eu estou falando fome no seu sentido mais amplo, não é somente o fome do estômago. Então, a importância da palavra de Deus. Agora vamos para uma segunda porção. Eu estou falando isso porque isso é um fundamento para o que nós iremos abordar depois. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 8. Aqui diz: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Por que eles foram para a cidade comprar alimentos? Porque estavam com fome. Essa é uma segunda situação onde nós temos fome. E novamente, numa situação de fome, o Senhor nos ensina uma lição, tá? Que está no capítulo 4, versículo 31 em diante. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Isto quer dizer, eles tinham trazido a comida, eles tinham ido para a cidade comprar alimentos porque estavam com fome, e é claro, o Senhor Jesus também estava com fome. Aí eles trouxeram e disseram: mestre, come. Versículo 32, mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Quer dizer, eu tenho comida, só que vocês não conhecem essa comida. Daí os discípulos falaram uns para os outros: tem-lhe porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui nós temos o segundo tipo de comida. Primeiro tipo de comida é a palavra de Deus. O segundo tipo de comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Significa o quê? Viver e praticar essa palavra que foi recebida. Irmão, você só receber a palavra, você ainda vai ter fome. Mas se você receber a palavra, realizar a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, você vai ter essa segunda comida. Daí você vai ficar saciado. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Evangelho de João, isso nós havíamos já compartilhado no passado com os irmãos. No seu primeiro capítulo tem um versículo muito especial, que é o versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Eu quero fazer uma pergunta, amados irmãos, amadas irmãs: você nasceu por acaso ou você foi enviado por Deus para essa terra?
Você nasceu por acaso? É sim, né? Nasci. Não pedi para nascer, né? Muitos falam isso aí para os pais, né? Eu não pedi para nascer. Olha só, isso é falta de visão. Por que você está aqui nessa terra? Por quê? Eu fui enviado por Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu fui enviado por Deus. Você tem essa percepção? Mas você vive como enviado por Deus? Então não estou falando doutrinariamente, eu estou falando de realidade. Se eu tenho a percepção, estou aqui porque fui enviado por Deus, é porque eu sei que eu tenho uma missão. Estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E é por isso que vocês estão aqui. Certo? Quero, irmãos, que vocês tenham uma visão do alto. Somos dignos? Não. Mas esse é o fato. Amém. Nosso interior, nós temos um sentimento. Eu fui enviado por Deus. Para realizar, fazer a sua vontade e realizar a sua obra. Ok. E agora, vamos ver o seguinte. Como eu vou realizar a obra dele? O homem busca maneiras, métodos para realizar a obra. Mas Deus não usa maneiras e métodos, Deus usa o homem. Isso quer dizer, você é mais importante do que qualquer maneira ou método. Deus não unge maneiras, Deus unge o homem. Deus não dá poder para maneiras, Deus dá poder para o homem. E o que determina a utilidade de uma pessoa não é o quanto ele sabe de métodos ou maneiras, mas o quanto ele tem de fé. Isto é, de crer na palavra. O quanto ele ora. O quanto ele se consagra. O quanto ele nega a si mesmo para buscar o Senhor. É isso que dá o poder. É isso que traz o resultado. Que adianta você saber muitos métodos, mas não tem fé, não tem oração, não tem consagração. Deus pode usá-lo? Por melhor que seja a maneira ou método, Deus não pode usá-lo. Porque você não dá a base para Deus usá-lo. Então, olha, seu contato com a palavra, o exercício da fé, o exercício do Espírito, a oração, a consagração, negar a si mesmo para seguir o Senhor, é que vai abrir o caminho. Amém? Ok. Nós vamos ver agora se nós nos tornamos homens que vivem no Espírito e Deus então nos usa para realizar a obra dele.
quais são os princípios que regem a ação de Deus? Nós queremos sempre lembrar os irmãos que na Bíblia fala sobre obras de Deus, isso mostra os caminhos de Deus. Homens de Deus conhecem os caminhos de Deus, significa quais são os princípios que regem a ação de Deus. Então, vamos ler algumas porções. E ao lermos essas porções, não diga eu não posso. Quando você ler essas porções, você deve dizer eu tenho Espírito. Tá bem? Porque o Espírito é que nos capacita. Amém? 1 Pedro capítulo 5 fala sobre presbíteros. Significa, fala sobre irmãos que estão à frente. Fala sobre líderes. Agora vamos ver então as características desses líderes, desses homens de Deus. Desses que são mais maduros, que Deus colocou à frente de algo. Você pode não estar à frente da igreja, mas você está à frente no serviço de jovens, ou no serviço de adolescentes, está certo? O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, os irmãos que lideram, que há entre vós. Eu, presbítero como eles. Significa que ele diz aqui, eu sou como um deles. Alguém que Deus colocou à frente de algo. Por isso, essa percepção de que eu fui enviado por Deus é algo muito importante. Não para orgulho. Assim, se ajoelha diante de mim, eu sou enviado por Deus. Não é isso aí. Mas essa percepção espiritual de quem eu sou para Deus. Eu, presbítero como ele, significa nós. Qual é a característica? Testemunha dos sofrimentos de Cristo. Esse é um ponto muito importante. Testemunha dos sofrimentos de Cristo. Quer dizer que vê o sofrimento do Senhor, sofre junto com o Senhor. Há muitos versículos na Bíblia que falam sobre nós sofremos com Ele, não é isso? Amém. Então, se você foi colocado à frente, você vai sofrer. Mas esse é um problema? Não. Por quê? Porque eu sei que se eu sofrer com Ele, o que vai acontecer comigo? Eu sou coparticipante da glória que vai ser revelada. Por isso que sofrer é uma glória. Faz parte do processo da glória. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Não é isso? E 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12. Esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Mas aqui nos mostra o quê? Nós sofremos com Ele, nós seremos glorificados. Alguém a quem Deus incumbiu uma missão,
esse vai sofrer. Por quê? Porque ele não olha só para ele olha para aqueles que estão debaixo do seu cuidado. E ele sofre por causa desses que estão debaixo do seu cuidado. E muitas vezes esse sofrimento é grande. Mas nesse momento de sofrimento grande, o Senhor nos diz: é para você ser glorificado comigo. Esse sofrimento não é vão. Não é vão. Faz parte do processo da glória. Isso Pedro nos diz, coparticipante da glória que há de ser revelada. Voltando para 1 Pedro capítulo 5, diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Significa o quê? Nós temos que pastorear esses que estão debaixo do nosso cuidado. Por quê? Porque essa é a missão que Deus nos deu. Porque foi para isso que nós somos enviados. Não é? Ele diz: por que estou nessa terra? Para cuidar desses que hoje estão debaixo do seu cuidado. É isso que eu preciso ver. Eu não estou nessa terra para ganhar dinheiro, ser famoso. Estou nessa terra para cuidar dessas ovelhinhas. Amém. Se você consegue ver isso, seu serviço muda. Você vai se tornar uma pessoa de oração. Amém. Você vai se sentir incapaz, mas Deus vai dizer: eu vou ser sua força. Amém. Você está aqui é para cuidar deles. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Eu escolhi servi-los. Ninguém me obrigou. Alguém obrigou você a servir esses adolescentes jovens? Alguém te obrigou? Nós escolhemos. Nós escolhemos servi-los. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Deus quer que seja espontâneo, algo que brota do nosso coração. Nem por sorte da ganância significa: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar servindo os irmãos? Você não vai ganhar nada, o Senhor vai ganhar tudo. Amém. E porque o Senhor vai ganhar tudo, você também vai ganhar. Amém. Amém, Jesus. Eu não sirvo porque eu quero ganhar alguma coisa. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Significa que Deus nos confiou algo, confiou pessoas, jovens, adolescentes. E Deus me colocou não como um dominador, aqui diz antes, tornando-vos modelos do rebanho. Deus não nos colocou como dominadores, Deus nos colocou como modelos. Aí vem um ponto. A gente olha para o jovem e diz: mas os jovens não leem a Bíblia. Você lê?
Mas os jovens não oram. Você ora? Você quer que os jovens leiam a Bíblia? Querem ou não querem? Então leia a Bíblia. Vocês querem que os jovens orem? Então ore. Seja um homem de oração. Vamos agora para Atos capítulo 6. Nós não entramos ainda no recado que Deus vai mandar. Só mais para frente nós vamos entrar. Vocês não imaginam a pressão que é no meu interior. Pressão positiva. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui mostra um princípio muito importante. Muitas vezes nós somos absorvidos pelo serviço e nós não temos mais tempo para a palavra de Deus. E aqui os apóstolos têm a percepção desse fato, e ele diz assim: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Daí, versículo 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Que serviço? Servir a mesa. Qualificação para servir a mesa. Segundo os nossos princípios humanos, qualquer um é qualificado para servir a mesa, não é? É só servir a mesa. Não é simples? Mas o que os apóstolos falaram? Homens de boa reputação. Por que é importante que sejam homens de boa reputação? Porque se você não tiver uma boa reputação, na hora que você estiver servindo, o irmão vai olhar para você e dizer assim: você não está me servindo bem. Porque ele sabe que você não tem boa reputação. Os irmãos compreendem? Isso se refere a viver de testemunho. Segundo, cheios do Espírito e de sabedoria. Você sabe que para servir a mesa tem que estar cheio do Espírito? Porque a questão não é só servir a mesa. A questão é: a pessoa servida por mim vai ganhar vida. Eu não estou entregando um prato para o irmão, eu estou entregando vida para o irmão. Amém. Eu não estou limpando a cadeira, simplesmente estou ungindo a cadeira, entre aspas.
Os irmãos compreendem? Isso na parte do serviço, preste atenção. Todo serviço, precisamos de boa reputação, estamos cheios de espírito e de sabedoria. E agora, versículo 4: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Preste atenção, nós temos servido nesses dois aspectos: serviços práticos e palavra, não é isso? É ou não é verdade? Serviços práticos e palavra. E aqui está o princípio para o serviço prático e a palavra. Para o serviço prático, boa reputação, significa tem cuidado do seu viver, cheio de espírito, cheio de sabedoria. E na parte da palavra, preste atenção à ordem: consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Um ministério da palavra sem oração é um ministério da palavra vazio. Quanto você ora pela palavra? Estou dando princípios aqui. Primeira Timóteo capítulo 3. A partir do versículo 1 até o versículo 13, nós temos as qualificações dos bispos e diáconos. Eu quero enfatizar alguns pontos aqui. Primeiro, no versículo 2, irrepreensível. Eu não vou falar esposo de uma só mulher, porque tem muito solteiro aqui ainda. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Isso mostra caráter. Você quer servir bem os irmãos? Cuide do seu caráter. Vá diante de Deus. Nós temos que aprender a orar na oração, nesse nosso momento de comunhão pessoal com o Senhor, a entregar o nosso ser, tá? Abrir o nosso ser diante dele e falar: Senhor, olha como eu sou, transforma-me. Eu quero servir os seus filhos. Eu quero ser um instrumento adequado. Transforma a minha pessoa. Isso é fundamental. Eu não posso querer servir e falar assim: eu nasci assim. Claro que você nasceu assim, eu também nasci assim. Mas quem são as pessoas que Deus usa? São as pessoas que nasceram assim, mas deixaram Deus trabalhar. Amém. Todos nós partimos de uma base, e Efésios capítulo 2 nos mostra qual é a base. Pessoas mortas nos seus delitos e pecados. Esse foi o material que Deus usou, esse é o material que você e eu éramos constituídos, não é isso? E foi a partir daí que Deus começou a trabalhar. Mas nós precisamos ver a ênfase que há nesse ponto aí. Versículo 7 fala:
tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Tá certo? Bom, vamos agora para Números 11. Em Números 11, quando Moisés achou pesado demais o encargo, no versículo 16, está escrito: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos de Israel, sabem ser anciãos e superintendentes do povo. Significa que Deus escolheu dizer assim: olha, quem é ancião significa já tem mais maturidade, e quem é superintendente significa que ele está supervisionando, ele está olhando, porque se preocupa com o povo. Então, olha a importância de nós termos crescimento de vida e o encargo de olhar a condição do povo de Deus. Deus escolheu homens assim. Êxodo 18, versículo 21. O sogro de Moisés fala para Moisés para procurar homens que possam ajudá-lo. Daí procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Está vendo as características? Irmãos, quando nós lemos essas características, nós temos que usar isso aí como espelho. Eu sou assim ou não sou? Nós não simplesmente lemos o versículo e deixamos o versículo passar. O princípio da aplicação da palavra de Deus em nossa vida está em Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 12, versículo 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada a dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui nos mostra que a palavra de Deus é como essa espada, corta o nosso ser e abre todo o nosso ser. Não tem nada oculto, nós estamos totalmente expostos diante de Deus. É isso que deixa a palavra operar em nós. Eu leio a palavra, todo o meu ser fica aberto diante do Senhor. Não há como esconder nada. Um grande problema que temos é ficarmos escondendo coisas que Deus já sabe e que Deus está esperando a gente ir à presença dele para ele operar em nós. Números 25. Irmãos, eu estou dando versículos, porções da palavra que vão ser fundamentos, tá bem? E é importante que nós usemos cada porção para levarmos em oração diante do Senhor e expor o nosso ser. Tá? Eu não estou dando esses versículos, irmãos, para vocês saberem, que bom, eu vou dar uma estudadinha e não. Isso aqui é para abrir o nosso ser.
é para Deus usar em nós, não é para a gente aplicar nos outros. Esses são versículos para nós aplicarmos em nós. Os irmãos estão compreendendo? Números 25, versículos 15 a 17. Aliás, Números 27, versículos 15 a 17. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, ponha um homem sobre esses jovens, sobre esses adolescentes, que saia diante deles e que entre adiante deles. Aqui, e diz assim, e que os faça sair e que os faça entrar. Aqui está aquele princípio de sermos modelos do rebanho. Nós sermos aqueles que saem e entram, e daí nós podemos fazer todos saírem e entrarem, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor, para que os jovens e adolescentes não sejam como ovelhas que não têm pastor. Daí o versículo 18 diz, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Você tem Espírito? Amém. É isso aí, irmãos. Então nós temos que usar o Espírito. Segundo Samuel capítulo 5. Segundo Samuel capítulo 5. Versículo 2. Capítulo 5, vamos a partir do versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo, somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e será chefe sobre Israel. Preste atenção, irmãos, para esses versículos. O que o povo falou? Somos do mesmo povo que tu és. Nós precisamos trazer aos jovens a identidade deles. Eles precisam saber que povo, de que povo eles são. Aqui diz o mesmo povo que Davi. O nosso cuidado com jovens não é que eles digam somos o mesmo povo que tu és, significa assim, você é mundano que nem nós. Entende? Não é nesse sentido. Tem que ser o contrário. Nós os ajudarmos, eles falarem, nós somos do povo de Deus, porque você é do povo de Deus. E aí eles falaram, você fazia as entradas e saídas militares. Essas entradas e saídas militares nos mostram o quê? Você sabe que entrada e saída militar não é uma entrada e saída comum, é uma entrada e saída com planejamento, com preparação. Tá certo? Você não vai para a guerra e diz assim, vamos lá, dá tiro para tudo quanto é lado. Não é assim. Entrada e saída militar significa que tem capacidade, tem cargo, tem luta, mas também tem estratégia, entendeu? E o que Deus falou para Davi? O povo falou, preste atenção à ordem, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre eles. O que vem em primeiro lugar?
apacentar. Se você apacenta, você vai ser chefe. Se você não apacenta, não vai ser chefe. Só que apacentar dá muito trabalho. Ser chefe é muito mais fácil. Bom, irmãos, agora os irmãos me designaram, agora eu sou responsável por vocês. Todo mundo me obedecendo. Você acha que vão obedecer? Mas se você apacentar, amém, eles vão te obedecer. Amém? Amém? Amém. Josué capítulo 1. Nós estamos hoje falando bastante sobre delegarmos, entregarmos à nova geração uma responsabilidade. Então, o capítulo 1 de Josué é muito bom nesses pontos dos princípios espirituais, de como alguém da nova geração deve receber o encargo. Nós não entramos ainda no recado, tá? Nós ainda estamos nos princípios. A partir do versículo 1: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Olha só, quando é delegado, quando é entregue uma missão, olha só, agora o Senhor passa a falar para Josué. Isso quer dizer o quê? Quando você estava debaixo do cuidado dos outros, o Senhor falava para aquele que o liderava, que você liderava, que liderava você. Mas na hora que entrega a você, você tem que se preparar, porque o Senhor vai falar com você. Os irmãos estão percebendo? Este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Olha só, Josué, e isso é muito importante, irmãos. Josué não era aquele que comandava batalhas? Hein? Era ou não era? Sim. Mas aqui, como que se refere a Josué quando seu nome é mencionado? Servidor de Moisés, aquele que ajudava Moisés nos afazeres práticos. Esse princípio nós também temos, né, quando falam sobre Eliseu. Eliseu já era um profeta, já tinha feito tanta coisa, mas quando falaram, sabe, que Eliseu? Aquele que deitava água nas mãos de Elias, aquele que trazia água para Elias lavar as mãos. Lucas, você faz questão de ser bem reconhecido? Daí diz assim, Kaique, um irmão Lucas vai cooperar com você. Daí você pergunta, que Lucas? Aquele que lavava banheiro lá no local em Piracicaba. Hã? Que reconhecimento. Você topa isso? O quê? Eu? Hã? É? Porque aquele que lava? Eu tô dando.
Você quer reconhecimento humano ou você quer servir a Deus? Isso é um teste para você. Não é? Não, aquele irmão que sabe dar mensagem muito boas mensagens, não é aquele não, é aquele que lavava banheiro. Não cooperam mais. Versículo 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. 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 Agora, a responsabilidade está nas suas mãos. Dispõe-te. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Essa é a nossa missão. Nós precisamos nos dispor, levá-los a cruzar o Jordão, para eles entrarem na terra da promessa. E aqui diz: tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Nós temos que conhecer as promessas de Deus. Amém. Porque você não sabe, se você não souber, você não sabe para onde estará indo. Estou levando para a promessa. Amém. Para a terra da promessa. Amém. E aí no versículo 5 diz: ninguém te poderá resistir. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus e o Senhor está à frente. Amém. Claro, não é com a força natural, é com o Espírito. Amém. Ó Senhor Jesus. Daí ele diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Amém. Olha o versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Significa o quê? Cuidado de fazer segundo a palavra de Deus. É assim que nós recebemos a comissão, e é assim que tomamos a comissão e avançamos. E daí no versículo 7 diz: dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda. Amém? E aí ele fala assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você vê, você vincula a comissão, a promessa, né, a presença de Deus e a palavra de Deus. É assim que se leva a comissão quando algo nos é entregue. Se você gastar tempo usando o Espírito e tocar nesse capítulo 1, nesses versículos 1 a 9, você vai tocar numa realidade espiritual muito forte. Vocês vão compreender então o que é que nós estamos entregando nas suas mãos. Não é só um serviço. Aqui tem uma comissão. Amém. Amém? Amém. 1 Samuel capítulo 12, versículo 12.
Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Preste atenção, o povo de Israel queria um rei, mas não quer dizer que eles não tinham um líder. Samuel era o líder, certo? Mas preste atenção, quando Samuel era líder, o rei era o Senhor. Quando você é líder, o Senhor continua sendo o rei ou você passa a ser rei? Tem diferença ou não tem? Bom, Samuel entregou. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. A posição e a atitude daqueles que estão entregando a comissão. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Irmãos, nós estamos entregando, mas nós estamos orando. Amém. Por vocês. Não é entregar, é se vire. Amém. Nós estamos entregando. E saiba de uma coisa: nós estamos orando por vocês. Se nós não orarmos por vocês, nós estamos pecando. Porque nós ainda temos que ensiná-los o caminho, não é isso? É o que está escrito nesse versículo: antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente, de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Amém? Ok, essa foi a introdução. Agora nós vamos no recado. Eu, como diz na outra vez também, eu não guardei o princípio de falar 1 hora só. Agora eu já falei 1 hora de introdução. Tranquilo, nós temos o dia todo. Hã? Temos o dia todo. Então, o que nós vamos agora fazer é olhar Tá bom. Qual é o recado? Qual é a porção da Bíblia onde Deus fala para um líder jovem? Qual é a porção da Bíblia que Deus fala para um líder jovem? 1 e 2 Timóteo. Então, nós temos que ver então o recado que Deus manda para um líder jovem. Que pontos ele tem que ver, que pontos ele tem que cuidar. Nessa porção da palavra, nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, no versículo 1, existe uma expressão mandato de Deus. Apóstolo pelo mandato de Deus. Nós já vimos que nós fomos enviados por Deus, não é? Hoje, você é o irmão que está à frente do serviço de jovens pelo mandato de Deus. Amém. Amém. Precisa ver isso, hein? Mandato de Deus.
Segunda expressão, versículo 2 do capítulo 1, verdadeiro filho na fé. Aqui mostra um relacionamento entre nós e aqueles que são cuidados por nós. Verdadeiro filho na fé. Eu vou só levantar aqui as expressões, tá? Porque não estamos aqui para estudar o livro, mas existem as expressões que nos dão a visão do que Deus está falando para um líder jovem. Um jovem a quem Deus encarregou de algo. No versículo 4, né? Não se ocupar com fábulas e genealogias. Tem que se preocupar com a economia de Deus. Amém? Promover a economia de Deus. Essa é a nossa função. No versículo 5, o amor que procede de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Preste atenção, se nós tivermos um coração puro, tivermos uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia, isso vai produzir um amor muito especial. Amém. Amém. Amém? Se você se desvia disso, você se perde em loquacidade frívola. Daí pretende passar por mestre, daí fala de coisa que não compreende e faz afirmações ousadas. Afinal de contas, você não sabe nem o que está falando. Mas olha a importância, é do amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia. Isso quer dizer, Deus está falando para você, cuida do seu coração, cuida da sua consciência e cuida da sua fé. Nós estamos falando de um homem de Deus. Não estamos falando de técnicas, mas nós estamos falando de um homem de Deus. Não quer dizer que o homem de Deus não use alguma técnica, alguma coisa, mas aquilo é secundário. Certo? Tá bom. Versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. É o Senhor que nos fortalece. Tá? E importante, me considerou fiel, designando-me para o ministério, designando-me para este serviço. O Senhor é aquele que nos fortalece para esse serviço. E Ele nos considera fiel, nos designando para esse serviço. E no versículo 13, tem a experiência dele. O que era no passado, mas olha só, obtive misericórdia. Se alguém quer servir aos outros, ele é o primeiro que deve saber sobre misericórdia. Eu recebi misericórdia, por isso eu preciso ter misericórdia de outros. Certo? Obtive misericórdia. É aquele diz: fiz na ignorância e na incredulidade.
erros por ignorância e erros por incredulidade. Nós temos então que corrigir. Se é por ignorância, vamos levar os jovens a conhecerem a palavra, para que eles não errem por ignorância. Vamos levá-los a ter comunhão com o Senhor, a conhecer o Senhor, para fortalecer a fé deles, para que eles não errem por incredulidade. E ainda mais, alguém que serve a Deus, ele diz assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Ele experimenta uma graça abundante. Amém. Quer dizer que desfruta do Senhor. Não somente isso, mas também temos aqui a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Isso tem que transbordar. E ainda mais, o versículo 15 é muito importante. Por quê? Diz: se fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso quer dizer, quando estou ministrando para os jovens, eu tenho a sensação e a percepção: eu sou o maior pecador dessa turma. Se considerar maior pecador dessa turma, não quer dizer que você peca mais, mas você tem maior percepção sobre o pecado do que a turma tem. Por exemplo, vamos falar o seguinte: ok, vou dar um exemplo, tá? Vamos agora começar uma oração para confissão dos pecados. Tem alguns que depois de 1 minuto já está de pé. Outros 2 minutos. Alguns 5 minutos. Paulo 3 horas. Os irmãos entendem? Paulo 3 horas. É porque ele peca mais? É que ele tem maior percepção do que os outros. Ele tem, diz assim: eu tenho muita coisa para confessar. E você, quando ora para pedir perdão pecados, quanto tempo você leva? 30 segundos? Olha o versículo 16. Isso é muito importante, irmãos, porque isso faz com que o meu serviço seja eficiente e eficaz. Olha o versículo 16. Eu vou ler o 15 e o 16 juntos, irmãos, para que vocês percebam. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Daí diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Está vendo? Aqui há uma expressão de um modelo. Eu sou o modelo da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Isso foi evidenciado em mim, o principal dos pecadores. Ok? Versículo 18. Combater o bom combate, firmado nas profecias, firmado na palavra. Versículo 19. Manter a fé
e a boa consciência. Porque se você rejeita a boa consciência, vai naufragar na fé. Então, olha a importância da nossa consciência aqui. Ok, agora nós vamos no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aqui está a oração. Tá certo? Amém. Olha a importância da oração aqui. Antes de tudo, use a prática. Tem que praticar. Amém. Oração, súplica, intercessão, ação de graça em favor de todos os homens. Versículo 3: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Isso significa que Deus diz: isso é bom, eu aceito isso aí, eu quero isso aí. Deus quer receber essas orações. Por quê? Versículo 4: nosso Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas preste atenção, amados irmãos, tudo começa com oração. Nós estamos falando muito sobre pregação do Evangelho, não é? A questão não é só pregar o Evangelho, o quanto essa pregação tem a oração como suporte, como base. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Agora, irmãos, preste atenção aos versículos 6 e 7. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Isto é pregar o Evangelho. Eu dou testemunho disso, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é isso, não só isso. 7, para isso foi designado pregador e apóstolo, que é enviado. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Está vendo? Eu vou dizer uma coisa, isso aqui é evangelização dinâmica. Começa tudo com oração. E você acaba sendo enviado, né? Mas quero que os irmãos prestem atenção. Tudo começa com oração. E agora, versículo 8 é um versículo muito importante. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Levantando mãos santas. Qual é o significado espiritual disso? Se você quer orar para valer, sua mão, com suas mãos você está pegando muitas coisas, não é? Solta tudo. Amém. Abandona tudo. Amém. Para que suas mãos estejam livres. Amém. Entende? Eu estou carregando um montão de coisa. Como é que eu vou levantar a mão santa? Solta tudo. E preste atenção. Não é só coisa física. Você está com raiva de um irmão. Solta. Porque aqui diz sem ira e sem animosidade. Você guarda mágoas. Solta. Amém. Você está descontente. Solta. Levante as mãos santas. Amém. Minhas mãos são santas, pertencem a Deus. E todos podem ver. É aí que sai uma oração com poder. O problema é que nós estamos segurando coisa demais. Na nossa oração, precisamos
soltar tudo. Capítulo 3, nós já vimos alguns pontos sobre as qualificações do bispo e diáconos. Versículo 15: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Lembre-se, jovens, vocês estão na casa de Deus e há um procedimento. Precisamos saber como nós devemos proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Capítulo 4, versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, ou do bom ensinamento que tens seguido. Olha a importância de nós sermos alimentados com as palavras da fé e do bom ensinamento. Versículo 14: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Tá certo? Não negligenciar o dom que nós recebemos de Deus. É claro, irmãos, nós estamos pegando só alguns pontos principais, nós não estamos pegando todos os pontos. Depois, nós podemos ver no capítulo 6, versículos 9 e 10, sobre a questão do amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro é um grande problema, destrói a nossa vida, o nosso serviço a Deus, porque ninguém pode ter dois senhores, né? Ou é a questão de Deus e as riquezas, tá? Capítulo 6, versículo 11, é muito importante aqui. Tu, porém, homem de Deus, olha essa expressão, homem de Deus. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Versículo 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Olha, você tem que fugir de algumas coisas, tem que combater um bom combate da fé, tem que tomar posse da vida eterna, porque nós somos chamados para isso, e devemos fazer a boa confissão perante muitas testemunhas. Versículo 20, a primeira parte. Tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Precisamos guardar o que nos foi confiado. Agora vamos entrar em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Tem uma expressão maravilhosa: promessa da vida. Aleluia! Temos a promessa da vida. Versículo 5: fé sem fingimento. Preste atenção: fé, consciência, coração é uma coisa constante. Deus está sempre nos falando, cuida disso. E versículo 6: reavivar o dom que há em nós. Amém? Abanar, usar o Espírito, fazer que esse dom seja forte. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou mente sóbria, não é? Deus nos deu tal espírito. Poxa, isso é demais. Versículo 8: não te envergonhes.
participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participar dos sofrimentos. Nós já vimos isso lá no início, né? Mas aqui está sendo recomendado para Timóteo. Deus está falando para ele. Versículo 9: esse Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? Versículo 11: fui designado pregador, apóstolo e mestre. Deus nos designa para a nossa missão. Versículo 12, ele diz: por isso estou sofrendo. Isso é muito importante, irmão. Por que você sofre? Eu estou sofrendo porque eu fiz muita bobagem. Aí, isso é sofrimento que você mesmo buscou, não é isso? Você mesmo criou. Mas aqui fala do sofrimento por causa dessa missão que Deus nos deu. Ele diz: eu não me envergonho. E aí tem um ponto fundamental: eu sei em quem tenho crido. Isso é muito importante. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu entreguei tudo para Ele, e Ele vai guardar. Eu sei em quem tenho crido. Não é? Aí o versículo 13 tem um ponto importante: mantenha o padrão das suas palavras. E o versículo 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo. Aqui, no passado já compartilhamos, aqui tem algo maravilhoso. Aqui mostra o depósito que eu fiz no Senhor, e aqui mostra também o depósito que Deus fez em mim. Amém. Ele guarda o depósito que eu fiz nele, e eu guardo o depósito que Ele fez em mim. Amém. Que coisa tremenda, maravilhosa. Capítulo 2, versículo 1: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aqui fala também, precisamos nos fortificar na graça. E no versículo 2 fala de nós transmitir o que nós recebemos. Amém? Isso é muito importante, é transmitir o que nós recebemos. Versículo 3 fala de nós participarmos dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 4 fala de nós não nos envolvemos nos negócios dessa vida, porque nós estamos envolvidos nos negócios do Senhor. E o objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou. Amém. Aqui fala também que devemos ser como atleta, fala que devemos ser como um lavrador. Agora vem uma série de versículos que é recado de Deus para nós. Pondera o que acabo de dizer. Ponderar sempre. Que o Senhor vai te dar compreensão. Amém? Amém? Segundo, lembra-te. Devemos nos lembrar. Versículo 14. Aliás, por isso que versículo 10 fala ainda: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Não é? Isso é muito importante. E ele fala: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos,
também com ele reinaremos. Amém. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Significa, nós podemos mudar, mas Deus nunca muda. Amém. Nosso coração para com Deus pode mudar, mas o coração de Deus para conosco nunca muda. Amém. Isso para nós é algo tremendo. Amém. E é importante nós sabermos disso. Versículo 14, recomenda, dá testemunho. Versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Versículo 16, evita. Versículo 19, aparta. Versículo 21, se purifica. Versículo 22, foge de certas coisas. 22 também diz, segue outras coisas. Versículo 23, repele. Versículo 24, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecimento, para conhecerem plenamente a verdade, né? Capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isso, tem coisas que nós precisamos saber e que a palavra nos revela. Versículo 10 do capítulo 3, tu, porém, tens seguido de perto. Versículo 14, tu, porém, permanece. Capítulo 4, versículo 2, prega a palavra. 4:5, tu, porém, sê sóbrio, suporta, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 15, tu guarda-te. Você pode ver, 1 e 2 Timóteo são palavras de Deus para um líder jovem. E esse Deus, ele fala esses princípios, né, que foram dados. Não conseguiu pegar? Eu depois te dou o que eu tenho aqui. Nós agradecemos. Hã? Nós agradecemos. Amém. Tá bom. Eu estou realmente, nessa parte final fui meio rápido. Eu fui muito rápido, né? Amém. Eu quero terminar lendo para vocês uma oração. É uma oração, chama-se, o nome dessa oração, oração de um profeta menor. Oração de um servo de Deus chamado Tozer. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Essa oração ele fez no dia da sua consagração ao Senhor. Eu vou ler bem devagarinho. Vocês não precisam escrever, porque eu vou mandar depois para os irmãos a oração na íntegra, tá? Eu quero que vocês escutem essa oração. Eu vou ler bem devagarinho, com bastante sentimento. Foi no dia da sua consagração ao Senhor. Senhor, escutei a tua voz e tive medo. Eu vou fazer um comentário. Por quê? Por causa da responsabilidade. Não é? Quando Deus nos entrega algo, nossa atitude não é assim: entregou nas mãos da pessoa certa. Não é isso aqui. Quando nos entrega, nós vemos o peso da responsabilidade e de uma maneira muito espontânea surge um medo, né? Puxa, chamaste-me
a uma tarefa solene numa hora grave e perigosa. Em breve abalarás todas as nações, a terra e também o céu, para que fique só aquilo que é inabalável. Senhor, nosso Senhor, aprove-te honrar-me, chamando-me a ser teu servo. Olha só o sentimento, é uma honra ser servo do Senhor. Só aceita esta honra aquele que é chamado a ser teu servo, visto ter de ministrar junto àqueles que são obstinados de coração e duros de ouvido. Isso quer dizer o quê? Ele sabe das dificuldades que irá enfrentar. Coração duro e duro de ouvido também. Aceitar a missão significa aceitar falar para pessoas com coração duro e ouvido duro. Eles te rejeitaram a ti, que és o amo, e não posso esperar que me recebam a mim, que sou o servo. Se eles rejeitaram nosso Senhor, que é o amo, eles vão receber a nós? Também não irão. Meu Deus, não vou perder tempo a deplorar a minha fraqueza ou a minha incapacidade para o trabalho. A responsabilidade é tua, não minha. Pois disseste: conheci-te, ordenei-te, santifiquei-te. E também irás a todos aqueles a quem eu te enviar, e falarás tudo aquilo que eu te ordenar. Quem sou eu para argumentar contigo, ou para pôr em dúvida a tua escolha soberana? A decisão não é minha, mas sim tua. Assim seja, Senhor, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Você vê o sentimento? Ele sabe, eu sou fraco e incapaz. Mas foi você que escolheu, Senhor, não é? Então esse coração diante dele. Bem sei, Deus dos profetas e dos apóstolos, que enquanto eu te honrar, tu me honrarás a mim. Ajuda-me, portanto, a fazer este voto solene de te honrar em toda a minha vida e trabalho futuros, quer ganhando, quer perdendo, na vida ou na morte, e a manter intacto esse voto enquanto eu viver. É tempo, ó Deus, de agires, pois o inimigo entrou nos teus pastos e as ovelhas são dilaceradas e dispersas. Abundam também falsos pastores que negam o perigo e se riem das ameaças que rodeiam o teu rebanho. As ovelhas são enganadas por estes mercenários e seguem-nos com fidelidade, enquanto o lobo se acerca para matar e destruir. Imploro-te que me dês olhos bem abertos para descobrir a presença do inimigo, que me dês compreensão para distinguir entre o falso e o verdadeiro amigo. Dá-me visão para ver e coragem para declarar fielmente o que vejo. Torna a minha voz tão parecida com a tua, que até as ovelhas doentes a reconheçam e te sigam. Amém. Senhor Jesus, aproximo de ti em busca de preparação espiritual. Pousa a tua mão sobre mim. Unge-me com o óleo do profeta do Novo Testamento. Impede que eu me transforme num religioso e perca assim a minha vocação profética.
Salva-me da maldição que paira sombriamente sobre o sacerdócio moderno, a maldição da transigência, da imitação, do profissionalismo. Salva-me do erro de julgar uma igreja pelo número de seus membros, pela sua popularidade ou pelo total das suas ofertas anuais. Ajuda-me a lembrar-me de que eu sou profeta, não um animador, não um gerente, não um gerente religioso, mas um profeta. Que eu nunca me transforme num escravo das multidões. Cura minha alma das ambições carnais e livra-me do prurido da publicidade. Prurido é coceira, né? Salva-me da servidão das coisas materiais. Impede-me de gastar o tempo entretendo-me com as coisas da minha casa. Faze o teu terror pousar sobre mim, ó Deus, e impele-me para o lugar de oração, onde eu possa lutar com os principados e potestades e príncipes das trevas desse mundo. Livra-me de comer demais e de dormir demais. Ensina-me autodisciplina para que eu possa ser um bom soldado de Jesus Cristo. Aceito o trabalho duro e pequenas compensações nessa vida. Não peço um cargo fácil. Procurarei ser cego aos pequenos processos de facilitar a vida. Se outros procuram o caminho mais plano, eu procurarei o caminho mais árduo, sem os julgar com demasiada severidade. Esperarei oposição e procurarei aceitá-la serenamente quando ela vier. Ou se, como por vezes sucede aos teus servos, o teu povo bondoso me obrigar a aceitar ofertas expressivas de gratidão, conserva-te ao meu lado e salva-me da praga que a isso frequentemente se segue. Ensina-me a usar o que porventura receber, de tal modo que não prejudique a minha alma e nem diminua o meu poder espiritual. Isso está referindo ao dinheiro que recebe de ofertas, né, de outros. Não deixar isso corromper o nosso ser. E se a tua providência permitir que me advenham honras da tua igreja, que eu não esqueça naquela hora de que sou indigno da mais ínfima das tuas misericórdias, e que se os homens me conhecessem tão intimamente como eu me conheço a mim próprio, me retirariam tais honrarias para as darem a outros mais dignos delas. E agora, Senhor do céu e da terra, consagro-te o resto dos meus dias, sejam eles muitos ou poucos, consoante a tua vontade. Quer eu me erga perante os grandes, quer ministre aos pobres e humildes. Essa escolha não é minha, e eu não a influenciaria mesmo que pudesse. Sou teu servo para cumprir a tua vontade. Ela é mais doce para mim do que a posição, ou as riquezas, ou a fama, e escolho-a acima de tudo mais na terra ou no céu. Olha, está aqui alguém que conhece a vontade de Deus. Embora eu tenha sido escolhido por ti e honrado por uma alta e santa vocação, que eu nunca esqueça de que eu não passo de um homem de pó e cinza, com todos os defeitos e paixões naturais que atormentam a humanidade. Rogo-te, portanto, meu Senhor e Redentor, que me salves de mim próprio e de todo o mal que eu puder fazer a mim, mesmo enquanto procuro ser uma bênção para os outros. Enche-me do teu poder pelo Espírito Santo, e eu caminharei na tua força e proclamarei a tua justiça, a tua tão somente. Anunciarei a mensagem do teu amor redentor enquanto tiver forças.
Senhor amado, quando eu for velho e estiver fatigado, demasiado cansado para prosseguir, prepara-me um lugar lá em cima e conta-me entre o número dos teus santos na glória eterna. Amém. Amém. Você é um coração de um servo de Deus. Tá certo? Eu li essa oração e achei essa oração com muito sentimento, né? E que é de grande ajuda, né? Por isso que depois nós vamos enviar para os irmãos depois repassarão a vocês, tá bem? Bom, irmãos, esse era o recado Amém. Que Deus queria dar a vocês. Amém. Né? Que o Senhor nos abençoe. Amém. E que sejam realmente homens de Deus, úteis nas mãos dele, Amém. Sendo bênção para os jovens e adolescentes. Amém. 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 Jesus, recebemos o primeiro recado. Vamos fazer assim, grupos de